turma, tudo bom com vocês? Por aqui, professora Tainara Tomás, e sejam bem-vindos ao nosso curso de Feridas e Curativos. Nesse curso, abordaremos as questões relacionadas à lesão por pressão, pé diabético, tipos de curativos e coberturas. Durante a nossa aula, qualquer dúvida que você tiver, você pode estar deixando aí abaixo nos comentários, que vamos retirar no finalzinho do nosso conteúdo. Não esqueça, os alunos que estão inscritos para receber o nosso conteúdo vai ser enviado através do e-mail cadastrado o link para que você faça o download do seu certificado, o download da sua apostila e também o link da gravação da nossa aula. Lembrando que o acesso à gravação só é disponibilizado para os alunos que compraram o acesso bônus, onde vão receber o certificado de participação, slides da aula e o link da gravação. Então, vamos deixar de conversa e ir direto para os nossos conteúdos. Já vamos começar relembrando a anatomia e fisiologia da pele, certo? Vale lembrar, gente, que a pele ela também é conhecida como sistema tegumentar, ou seja, a pele ela é um sistema do nosso organismo. A pele ela vai ser o maior órgão do nosso corpo em absorção. O que isso quer dizer? A pele ela tem uma capacidade de absorção muito boa e ela é um órgão por completo. Então, uma coisinha que a gente passa lá no dedinho mindinho do pé vai ser absorvido e vai cair na corrente sanguínea, do mesmo jeito de uma coisa que a gente passasse pelo corpo inteiro, tá? A pele, ela também é o nosso maior órgão em extensão. Se a gente conseguisse tirar a pele todinha do corpo e colocasse ela esticadinha, ela ia ser o maior órgão em comprimento do nosso organismo, tá bom? A pele, ela apresenta aproximadamente 10% do nosso peso corporal e ela vai ser composta de 3 camadas. A primeira camada vai ser a epiderme, a segunda vai ser a derme e a terceira a gente vai chamar de tecido conjuntivo subcutâneo ou hipoderme. Calma, não está errado se você aprendeu como hipoderme. Esse termo ele sempre varia de acordo com o autor. Então fica assim, ó, na epiderme, primeira camada, é onde eu vou ter os poros, os pelos, é uma camada rica em queratina e em terminações nervosas. Grava essas informações, porque quando a gente for falar sobre os estágios da lesão por pressão, vai ser interessante você lembrar quais são as camadas da pele e por que alguns estágios são indolores, por exemplo. Depois a gente vai ter a derme. A derme, ela é a pele propriamente dita, composta pela nossa segunda camada. A pele ela vai ter a presença das glândulas sudoríparas, das glândulas sebáceas, também do músculo eretor do pelo e é onde parte o nosso folículo piloso, tá bom? E por fim, a gente vai ter o tecido subcutâneo ou a hipoderme, que vai ser o local na nossa pele onde a gente vai encontrar as veias, as artérias e o tecido adiposo. Se você não lembra o que é tecido adiposo é a nossa camada de gordura. Ele vai estar ali na última camada da pele, atuando tanto na nutrição quanto na regulação de temperatura corporal e também sendo uma barreira mecânica contra atritos, tá? Ferida e úlcera são coisas diferentes. Vale a gente lembrar que a ferida ela é caracterizada pela perda da continuidade dos tecidos. As feridas elas podem ser superficiais ou profundas, porém elas precisam cicatrizar em até 6 semanas. Quando eu tenho uma ferida que não iniciou ou não cicatrizou em até 6 semanas, a gente vai nomear essa ferida de úlcera. Então, a ferida é quando ocorre a perda da continuidade dos tecidos, ela tem que cicatrizar em até 6 semanas. Passou de 6 semanas, eu não tenho uma intenção de cicatrização, a gente já vai falar que estamos diante de uma úlcera. Calma, porque no nosso curso a gente vai falar com detalhe dessas fases da cicatrização e como eu consigo identificar se aquela ferida está ou não evoluindo para uma úlcera. Feridas limpas vão ser feridas sem presença de infecção. Vamos lembrar o que é infecção?
A infecção vai acontecer quando eu tenho a entrada de micro-organismos, ou seja, presença ali de vírus, fungo, bactérias que não são daquela região, tá? As feridas limpas, elas produzem pouquíssimo ou nenhum exudato. Tá? O que é exudato? Exudato é aquele líquido que sai da ferida. Vocês falam, minha ferida está saindo uma água da ferida. O exudato, quando ele tiver de cor clara e transparente e for em pouquíssima quantidade, tá tudo ok. Principalmente se a gente estiver falando de uma ferida limpa, que é uma ferida que não apresenta nenhum sinal de infecção, tá? Então, a gente vai ter aí como ferida limpa, por exemplo, as feridas que são feridas cirúrgicas, tá? Elas são no momento da inicial, a gente vai ter ali uma ferida que foi feita com material estéril, é uma ferida que ela foi feita com técnicas limpas, e a gente vai ter aquela ferida bonitinha, sequinha, com quase nenhuma presença de exudato e nenhum sinal de infecção e nem inflamação. Já quando a gente falar de feridas contaminadas, calma, eu não estou falando infectada, eu estou falando contaminada. Cuidado! Nas feridas contaminadas, feridas onde eu tenho a presença de bactérias ou outros micro-organismos que sejam de presença ali transitória ao tecido, mas eu não tenho a presença de uma infecção instalada. Como assim, Thay? Se eu tiver uma ferida que foi provocada por um objeto que não esteja estéril, ou esta ferida é em uma região que apresenta uma flora bacteriana natural dali. Então, a gente vai falar que aquela ferida, ela é uma ferida contaminada. Tá, e por isso que a gente está com a imagem de lesão por pressão na região sacra? Sim, a ferida na região sacra, ela vai ser uma ferida potencialmente contaminada, principalmente se esse paciente ficar de fralda. Por quê? Porque a gente vai ter ali a presença, né, de bactérias, de micro-organismos. Mas eu não tenho nenhum sinal de inflamação. Então, eu olho para a ferida, ela está em uma região onde tem a presença de bactérias, micro-organismos, mas ela não há sinais de inflamação, ou seja, ela não há sinais flogísticos. Vocês lembram lá dos sinais flogísticos? Quando eu tenho a presença dos sinais flogísticos, são 5: dor, calor, rubor, edema e perda de função. Lembrou? Volta lá na aula de fundamentos. Quando a gente tem a presença desses sinais flogísticos, quer dizer que a ferida ela está infectada, ou seja, ocorreu uma multiplicação de bactérias ou outros micro-organismos e instalou um quadro infeccioso. Percebam a diferença. A ferida contaminada está em um local onde eu tenho a presença de bactérias e outros micro-organismos, mas ela não apresenta sinais de infecção. A ferida infectada, ela pode estar ou não em um local que apresenta micro-organismos comuns, porém, ela apresenta sinais de infecção. Que sinais de infecção são esses? São os sinais que a gente chama de sinais flogísticos: dor, calor, edema, rubor e a perda da função, certo? Como é que é a característica, tá, de uma ferida infectada? Você vai olhar para a ferida e você vai ver a presença de um exudato purulento. No grosso modo falando, você vai olhar para uma ferida e você vai ver a presença de pus. Ela vai ter um cheiro forte, ela vai ser uma ferida que vai estar muito avermelhada, quente, muito dolorida. E isso são sinais de infecção, que pode ser bacteriana ou não. Calma, 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 que eu sei que você já pensou em antibiótico, mas espera. A infecção pode ser ocasionada por bactéria ou outro micro-organismo. Se for por um vírus, se for por um fungo, nem sempre o antibiótico vai fazer a sua função ali, tá bom? E aí a gente vai ter um negócio chamado escala de Braden. Meus queridos alunos de técnicos de enfermagem, meus queridos alunos de cuidador,
A escala de Braden é ela que vai nos ajudar a evitar que o meu paciente entre em um quadro de lesão por pressão. Tá, eu não entendi. Vamos lá. A lesão por pressão vai acontecer quando eu tiver um paciente dentro dos fatores de risco. Que fatores são esses? Percepção sensorial, aumento da umidade, diminuição da atividade física, mobilidade, nutrição e a questão relacionada à fricção e cisalhamento. Então, quando eu tiver uma pessoa em que ela tiver uma questão muito alta na sua pontuação da escala de Braden, ela tem um risco elevado para o desenvolvimento de lesão por pressão. Porque, além do fator de baixa mobilidade, ou seja, aquela pessoa está restrita a um leito ou restrita a uma condição, vamos pensar nos pacientes cadeirantes também, eu tenho fatores nutricionais que não vão me ajudar que aquela ferida cicatrize. Eu tenho fatores relacionados à fricção e cisalhamento. Então, a cama, o leito que essa pessoa se encontra não é um leito adequado. E aí, essa avaliação da escala de Braden, ela vai ser composta por 6 subescalas, cada uma com um conjunto de perguntas relacionadas a diferentes fatores de risco para a úlcera por pressão. Como que funciona assim, Thay? Funciona assim. Quanto maior a numeração, menos o meu paciente tem risco para lesão por pressão. Quanto maior a numeração, menos o paciente tem risco por lesão por pressão. Então, vamos lá. Qual é a maior pontuação da escala de Braden? 18 pontos. Então, pacientes que eu vou lá. Gente, isso aqui pode ser feito pelo meu cuidador, pode ser feito pelo meu técnico, deve ser feito pelo meu enfermeiro, mas eu tenho paciente na minha casa, então meu avô. Será que a condição dele vai desenvolver uma lesão por pressão? Vamos para a escala de Braden. Então, a gente vai colocar lá, percepção sensorial, os sentidos. Como que está naquela pessoa? Ela não tem sensação nenhuma, está totalmente limitado, então ela ganha 1 ponto. Não, tá, ela não tem nenhuma limitação. A sensibilidade do pé dela é normal, ela consegue sentir o corpo dela por inteiro. Ela tem uma sensação do corpo dela muito boa. Então, ela ganha 4 pontos. E aí, de 1 a 4, a gente vai trabalhar com pouca limitação ou leve limitação. E a gente vai lá na escala de Braden e marca um xizinho. No final, a gente vai contabilizar quantos pontos aquela pessoa fez. De novo, quanto mais pontos ela faz, menos risco ela tem, tá? Então, a gente vai observar a questão da umidade. Então, o local onde está aquela ferida está completamente molhado, muito molhado, fica molhado ocasionalmente ou raramente vai molhar. Depois, a atividade. Aquela pessoa ela está acamada ou ela é confinada à cadeira, ou seja, os cadeirantes. Ela anda ocasionalmente ou ela consegue andar normalmente? Depois a gente vai falar sobre mobilidade, como que é a mobilidade. Essa pessoa, ela é totalmente imóvel, a gente não consegue, eu preciso movimentar essa pessoa por ela. Ou ela tem bastante limitações, mas ela ainda consegue se movimentar sozinha. Ou ela é levemente limitada ou ela não apresenta nenhum tipo de limitação. Nutrição. Como é que está a alimentação dessa pessoa? Muito pobre, inadequada, adequada ou uma nutrição excelente? E, por fim, a gente vai pensar na fricção e cisalhamento. Vamos lembrar do leito, que a cama precisa estar com um lençol bem esticadinho, não pode ser aquele material que causa atrito, precisa ser um colchão adequado, porque quanto maior o risco de fricção da pele no tecido do leito, maior o risco para as questões relacionadas à lesão por pressão, tá? E aí a gente vai somar no finalzinho e vamos ver. Se ela der entre 15 e 18 pontos, ela é um paciente em risco, mas não é um risco tão grave.
Se ela der de 13 a 14 pontos, eu tenho um risco moderado. Se for de 10 a 12, eu tenho um risco muito alto. E se for menos de 9, eu tenho um risco elevadíssimo. Onde que eu vou abrir os olhos e prestar atenção? Os pacientes que vão começar ali de risco moderado para baixo. Para quê? Para fazer a troca do decúbito a cada 2 horas, para tentar mexer na nutrição, na umidade, para tentar fazer coisas que, como técnico, como cuidador, estão dentro do meu alcance para diminuir o risco dessa pessoa a desenvolver uma lesão por pressão. Ok? Vamos entender agora quais são os tipos de tecido presente no leito da ferida. Gente, é o que eu sempre falo em todas as aulas. Vocês querem memorizar a cobertura. Ah, alginato é para isso, colagenase é para aquilo, a GE é para aquele outro. Gente, não é assim que a gente aprende lesão por pressão, não é assim que a gente aprende feridas e curativos. Eu aprendo feridas e curativos quando eu memorizo o tipo de tecido. E aí eu memorizo qual é a substância que trata aquele tecido. Porque uma ferida, ela nunca vai ter um tipo de tecido único, tá? Ela começa com diversos tipos de tecido. E aí eu vou precisar de diversas coberturas ou vou utilizar a cobertura relacionada ao maior tipo de tecido presente no leito da ferida. No momento em que eu entendo os tipos de tecido, fica muito mais fácil eu entender a cobertura. Por quê? Porque a cobertura, ou seja, o medicamento que eu vou usar ali no meu curativo, é relacionado ao tecido presente e não ao tipo de lesão, tá? Então vamos começar com o esfacelo. O esfacelo ele é um tipo de tecido necrosado, que vai ter essa consistência delgada, que parece um muco. Ele é um tecido macio e tem uma coloração amarelada. Por que ele é assim, Thay? Porque ele vai ser formado por bactérias, fibrinas, elastina, colágeno, leucócitos, fragmentos de célula, pode ter ali a presença de um exudato e DNA. Gente, o esfacelo, vocês também vão ouvir falar sobre fibrina, tá? Ah, está com muito tecido do tipo fibrina, é um tecido muito fibrinoso. Estou falando do mesmo tecido, tá bom? Mas eu prefiro trazer a nomenclatura de esfacelo. Olhei para o ferimento, vi esse negócio amarelado, como se fosse um muco brilhante ali. Eu tenho um tecido necrosado, ou seja, um tecido morto, que precisa ser removido, mas é um tecido que me mostra que está tendo ali uma condição relacionada às bactérias e aos compostos da própria pele. Esse esfacelo, ele pode estar firme e bastante aderido na ferida, ou ele pode estar frouxo. Quando ele está frouxo, a gente vai ter a cada troca de curativo, quando a gente olhar para o nosso curativo, a presença do esfacelo ali. Quando ele está firme, bem grudadinho na ferida, a gente vai precisar fazer a retirada, que a gente vai chamar de debridamento. E aí, esse debridamento pode ser químico, através de substâncias como cremes e pomadas, ou mecânico. E aí, se a gente precisar fazer um debridamento mecânico, já não cai mais no meu técnico de enfermagem, já vai cair para as atribuições do meu enfermeiro. Necrose é um tecido que eu tenho uma lesão irreversível. A necrose, ela vai mostrar para a gente um fator muito importante para alto risco de contaminação e proliferação bacteriana. Além do mais, que aonde eu tenho necrose, eu não inicio o processo de cicatrização. Prof, mas você acabou de falar que o esfacelo é um tipo de tecido necrótico. Sim, mas ele é um tecido necrótico que ele consegue ser removido facilmente com debridamento químico. Com pomada eu consigo remover. Quando eu tenho uma necrose mais amarronzada ou mais enegrecida,
eu já tenho um nível de necrose onde ela não vai sair mais com pomada, com creme. Ela já vai precisar de um debridamento mecânico, de uma retirada de forma mecânica mesmo, uma raspagem daquela região. E essa necrose enegrecida, amarronzada, ela já me dá um alto risco para contaminar aquele ferimento. E, de novo, enquanto não remove o tecido necrótico, os outros tecidos presentes no leito da ferida não iniciam a cicatrização. Eu posso estar passando o melhor do melhor das coberturas. Se tem necrose, eu tenho um alto risco de contaminar, eu tenho uma barreira para o meu processo de cicatrização. Depois, a gente vai para o tecido de granulação. Esse tecido é o que gera confusão, gente, porque quando vocês veem esse tecido, abre aspas, em carne viva, fecha aspas, vocês imaginam que está tudo inflamado. Tá, e tá inflamado, olha como é que isso está vermelho. Gente, inflamado vem associado a sinais flogísticos. E o tecido de granulação, ele não tem a presença de sinais flogísticos. Ele é um tecido vermelho brilhoso, viscoso. Ele é um vermelho vivo. Ele mostra para gente que ele está ali, ó, recebendo os nutrientes, iniciando o processo de cicatrização. Então, a gente vai olhar que ele é um tecido conectivo, de conexão. Lembra lá das aulas de anatomia? Então, esse é um tecido que vai conectar as bordas, ele vai começar a fazer um processo de cicatrização. Ele é um tecido que o nosso organismo começa a produzir para preencher o local do ferimento. Por isso que ele é um tecido bem vivo, tá? Quando o tecido de granulação ele está recebendo poucos nutrientes ou pouca vascularização, a gente vai ver esse tecido apresentando uma coloração de rosa meio pálido ou até mesmo esbranquiçado. E aí a gente volta lá na escala de Bararden. Esse tecido que está recebendo pouca nutrição já vai me dar um alto risco para que essa lesão se torne uma úlcera, tá bom? Então a gente precisa que sempre que o tecido de granulação ele se mantenha assim, vermelho, vivo, brilhante e úmido. O tecido de granulação ele não é um tecido seco, ele é um tecido úmido. Grava essa informação. Depois, a gente percebe o tecido de epitelização. Tá, eu acho que eu já ouvi essa palavra. Sim, nas aulas de anatomia você deve ter ouvido a palavra epitélio, que vem de pele. Ou seja, o tecido de epitelização é o tecido que dá início ao nosso processo de cicatrização. Ele vai estar presente na borda da ferida, ou seja, em volta do ferimento. Ele é um tecido que tem uma coloração rosada clara e ele é um tecido extremamente fino e seco. Então, observe a nossa imagem do pezinho aí no slide. De um lado, eu tenho o tecido de granulação, vermelho, brilhante, viscoso e úmido. Nas bordas, eu tenho tecido de epitelização, rosa, claro, fino e seco. Qual é o problema? Por ele ser muito fino, porque é uma pele bem novinha, eu tenho que cuidar para que ele não se rompa, tá? Então, a gente está vendo aí um pezinho em uma linda fase de cicatrização, onde a lesão me mostra um tecido de granulação saudável, vermelho, viscoso, brilhante e úmido, e bordas secas, com presença do meu tecido rosado, que é o meu tecido de epitelização. Lembrando sempre que essas feridas aí, elas vão cicatrizar da borda para o centro, tá? E agora que a gente entendeu os tipos de tecido,
Comenta para mim aí se você consegue diferenciar os tecidos que estão no nosso slide. Na imagem 1, qual é o tipo de tecido presente? Na imagem 2, que tecido vermelho brilhante é esse? E na imagem 3, que tecido é esse aí que a gente vê? Isso mesmo, o 3 a gente já mata de cara, que é o tecido do esfacelo. Assim como na imagem 1, a gente vai ter a epitelização. E na imagem 2, o tecido de granulação. Parabéns todo mundo que colocou aí nos comentários e acertou. Percebam como o nosso tecido de epitelização ele é um rosa seco, brilhante, mas bem fininho. Granulação, vermelho vivo, úmido e viscoso. E o tecido de esfacelo ou fibrinoso, ele já parece umas placas na coloração mais amarelada, presa ali ou semi-presa ao leito da ferida, tá bom? Agora que a gente já entendeu quais são as camadas da pele e quais são os tipos de tecido que a gente encontra presente nas lesões, vamos falar sobre os estágios de cada úlcera por pressão e quais são as suas características. No estágio 1 da úlcera, eu tenho a pele intacta. Então, eu não tenho na parte externa nenhuma presença de ferida. Porém, eu consigo observar que essa pele ela já apresenta uma ulceração. Olhando, eu vejo uma vermelhidão e uma presença de pontos que, se eu aperto, eles não ficam brancos, tá? No estágio 1, eu tenho essa vermelhidão com a presença da ulceração da pele, mas eu ainda não tenho rompimento. É como se eu dissesse que no estágio 1 eu tenho uma lesão fechada. Eu tenho um ponto de pressão acontecendo ali, eu tenho uma lesão fechada, uma lesão interna, ainda não rompeu a pele. Nesse momento, se eu começar a tratar, eu reverto essa situação muito rápido. Eu vou fazer o que no estágio 1? Eu vou diminuir o ponto de pressão nessa região. Já quando eu vou começar a romper a pele, a perder tecido, aparecer ferimento, a gente vai falar que estamos no estágio 2. Nesse estágio 2, a ferida, a úlcera, ainda é superficial. Ela atinge a epiderme e a derme. Percebam que conforme ela atinge essas duas camadas da pele, ela se torna muito dolorosa. Uma característica desse estágio 2 é a aparência da lesão como uma espécie de queimadura, de assadura, podendo inclusive apresentar flictemas, que são bolhas ou pequenas crateras mais rasas, um rompimento ali da pele, fazendo uma ferida rasa. Mas ela sempre vai aparecer como se fosse um ralado, né? Uma abrasão. Nesse momento, essa ferida ela se torna muito dolorosa. Ela vai ter ali uma presença grande de exudato, tá? E muita dor. Mas percebam que não é só o estágio 1 que está presente nessa foto. Se você olhar a borda tem a presença do meu estágio 1 e o centro, que a gente chama de leito da ferida, eu tenho a presença do estágio 2. Quando não tratada, ela vai evoluir para o nosso estágio 3. No estágio 3, eu já perdi todas as camadas da pele, tá? No estágio 3, eu já tenho uma cratera, eu já tenho uma ferida com profundidade, eu já tenho uma abertura maior da minha pele. No estágio 3, pode ou não apresentar tecido necrótico. E aí pode ser a necrose preta ou amarronzada, ou a necrose do tipo esfacelo fibrinoso, tá? Então, nessa imagem aqui, a gente vê a presença no centro da ferida de tecido necrótico do tipo esfacelo. A gente consegue ver as placas amareladas ali aderidas.
Mas, se a gente observar, as bordas apresentam tecido do tipo exatamente, epitelização. E ali, pelo meio da ferida também, a gente consegue ver um pouquinho de tecido de granulação. Mas o maior tecido presente na úlcera de estágio 3, dessa imagem que a gente está vendo aqui, é a questão relacionada ao tecido necrótico, tá? No caso aqui do esfacelo. No estágio 4, além de perder todas as camadas da pele, eu consigo ver os tecidos adjacentes. Então, eu consigo ver estrutura óssea, eu consigo ver músculo, eu consigo ver tendão. A ferida ela apresenta um túnel, então é como se fosse literalmente um buraco, uma cavidade em formato de cratera. Essa ferida no estágio 4, como as feridas vão cicatrizar, ela vai precisar cicatrizar do centro para as bordas. Normalmente, nesse estágio 4, eu preciso de enxerto nessa região, tá? E é uma ferida em que o técnico de enfermagem, o cuidador de idoso principalmente, já não realiza mais os curativos, porque essa ferida nesse estágio já requer atenção maior da equipe e maior responsabilidade técnica científica sobre a sua realização dos curativos. Logo, no estágio 4, é uma ferida privativa do meu enfermeiro realizar os curativos. A gente vai falar um pouquinho mais para frente sobre as atribuições do técnico dentro dos estágios ali das ulcerações, tá? Mas ela é uma ferida mais complexa, ela é uma ferida mais grave. Lembra que o técnico não atua em alta complexidade, em questões mais graves. Por isso, no estágio 4, a gente não vai mexer, tá? A gente vai auxiliar, mas não é responsabilidade nossa entender como que funciona literalmente o processo daquela cicatrização, tá bom? Quais são os fatores de risco para o aparecimento de lesões por pressão? A gente vai ter a idade avançada dos pacientes. Por que a idade avançada? Volta lá na escala de Braden. Lembra dos fatores de risco para ulceração? A gente vai ter pessoas com a pele clara, pouca ingesta de água e nutrientes, uma pele seca e descamativa, pacientes com mobilidade prejudicada, que fazem uso prolongado de corticoides, pacientes que têm dificuldade relacionada a transferências e reposicionamentos e vítimas de queda. Por que vítimas de queda? Porque ela vai ficar muito tempo com aquela região afetada pela queda imobilizada, principalmente se a queda resultar em uma fratura, tá? Como que eu realizo a prevenção de lesões por pressão? A gente vai trabalhar com sabonete neutro, de preferência líquido, lavar essa pele com água morna e não friccionar, não é ficar esfregando ali como se fosse um tapete aquela pele na hora do banho. Realizar a mudança de decúbito a cada 2 horas. Aplicar sem fazer massagem algum tipo de creme hidratante, tá? Com nutrientes especiais ali para o nosso corpo, mas eu não aplico esse hidratante diretamente na lesão. Vamos abrir um parênteses aqui para falar do AGE, do óleo de girassol. Eu aplico ele na prevenção da lesão por pressão. Para quê? Para ele hidratar aquela pele e ela não romper. Eu não aplico o Dersane, né? A galera adora falar uma marca. Eu não aplico ele dentro da lesão. Ele é para as bordas, ele é para prevenir que a pele venha a se romper por estar seca, por falta de hidratação, tá? E também a gente vai utilizar ali a questão do colchão de casca de ovo, colchão pneumático, colchão de água, em pacientes que estejam acamados, tá bom?
Professora, mas tem colchões da NASA já disponibilizados no mercado para a gente usar. Você ainda está falando do colchão casca de ovo. Gente, todo mundo tem a condição de ter um colchão da NASA. Quando todo mundo tiver uma condição de ter um colchão adequado, aí a gente vem aqui e fala sobre o padrão ouro, tá? A gente vai falar o quê? Sobre a nossa realidade, o que vocês vão ver. Qual é o ponto importante? Não tem um colchão dos melhores para aquele paciente. Realiza a mudança de decúbito a cada 2 horas, que pelo menos você vai tirar o ponto de pressão ali daquela região, tá bom? Como que eu avalio uma ferida? Ponto. A gente vai avaliar as características da lesão por pressão, observando os seguintes aspectos. Primeira coisa que eu vou observar, qual é a localização que essa ferida se encontra? Depois, qual é o estágio? Estágio 1, 2, 3 ou 4. Depois, qual é o tamanho dessa lesão? Eu quero saber o tamanho em comprimento, em largura e se for uma ferida de estágio 2, de estágio 3 ou estágio 4, qual é a profundidade dessa ferida? Depois, quais os tipos de tecido presente no leito da ferida? Gente, eu sei que vai ter um tecido em excesso, ou uma granulação, ou um esfacelo, mas eu não tenho só ele. O único que normalmente aparece sozinho na ferida é quando eu já tenho uma fase de cicatrização boa, que eu estou vendo só epitelização ali. Enquanto não estou com a cicatrização completa da minha ferida, eu vou ter epitelização em granulação, eu vou ter epitelização em fibrina, eu vou ter necrose, eu vou ter esfacelo, e aí eu preciso identificar os tecidos presentes no leito da minha ferida. Qual é a cor que está aquele ferimento? É um tecido necrótico amarelado? Ótimo, então eu estou falando de esfacelo. É um tecido necrótico enegrecido amarronzado? Opa, eu estou falando de uma necrose que já tem um grau irreversível naquela lesão. Não, é uma granulação rosácea. Opa, granulação tem que ser vermelho vivo. Se está rosácea, a nutrição do paciente está inadequada. Então, a gente vai observar também as condições em volta da lesão. Será que essa pele em volta está me mostrando sinais de que ela vai continuar rompendo e aumentando aquela lesão? Ou a pele em volta está com um lindo tecido de epitelização mostrando cicatrização? Como é que está a borda dessa ferida? Está irregular? Está regular? É uma borda que um pedaço tem epitelização e no outro pedaço não tem? É uma borda que tem relevo, está mais alta, mostrando ali um tecido de queloide, por exemplo? Qual é a presença de túnel ou cavidade? A ferida ela é uma cavidade, um buraco? Eu tenho a presença de líquido? Como é a coloração? Qual é o tipo desse líquido? É um exudato claro? É um purulento? É um sanguinolento? E cheiro? A ferida está com cheiro? Tem um odor ruim? Um odor fétido? Ou não tem cheiro? Quando a gente vai fazer a anotação de enfermagem daquele curativo, eu preciso descrever essas características. Então, realizado curativo na região sacra. LPP em estágio 2. Tamanho X de comprimento, largura não apresenta profundidade. Presença de tecido de granulação no leito e tecido de epitelização nas bordas. Coloração normal. Pele ao redor íntegra. Bordas regulares, sem presença de túnel ou cavitação. Exudato de coloração clara, transparente e inodor. Pronto, fiz a minha anotação de enfermagem referente àquele curativo que eu acabei de fazer, tá bom? Lembre-se de avaliar e registrar as características da lesão por pressão de estágio 2 a 4. E, quando não possível classificar, colocar lesão não classificável, principalmente em pacientes de tom de pele escura. E aí eu vou observar temperatura da pele,
sensibilidade, alteração na consistência do tecido, a presença de eritema ou de lesão tissular, tá? Então, isso aí eu vou observar. Professora, eu não sei o que é lesão por pressão tissular. Como esse tópico é um tópico mais abrangente, a gente vai fazer uma aula só para falar sobre lesão por pressão tissular, tá bom, gente? Depois a gente vai aprender aí como é que eu mensuro. Como é que eu mensuro o comprimento da lesão por pressão? A gente vai pegar a nossa réguazinha e vai medir de uma borda a outra quantos centímetros tem. Depois a gente vai medir de uma borda a outra na vertical quantos centímetros tem. Então, na vertical, eu estou medindo o comprimento. E na horizontal, eu estou medindo a largura, tá? Depois a gente vai medir a questão da profundidade, principalmente quando eu tiver cavitação. E aí eu vou pegar um cotonete, eu vou introduzir na ferida e eu vou ver até onde esse cotonete foi. Vou marcar, vou retirar e vou colocar ali na minha régua para medir a profundidade daquela lesão, tá bom? A pele ao redor da lesão por pressão também deve ser avaliada. Avaliei a pressão, a lesão, agora eu vou avaliar em volta. A pele em volta, qual é a cor? É avermelhada? É esbranquiçada? É uma cor cianótica? Como é que está a textura? Úmida, seca, endurecida, macerada? A temperatura da pele em volta, uma temperatura quente, uma temperatura fria? Qual é a integridade da pele? Não, ela está apresentando uma pápula, ela tem uma escoriação, ela tem uma maceração. Prof, eu não sei o que é pápula, pústula, escoriação, maceração. Nossa próxima aula de lesão e feridas, a gente vai falar sobre esses tópicos. O que é uma pápula, uma pústula, uma escoriação? A gente vai falar sobre cada uma dessas. Então, acompanhe a gente aí nas redes sociais que você vai ficar por dentro das nossas próximas aulas. E quando a cicatrização não evolui, o que a gente vai fazer? Investigar. Quem que vai fazer essa investigação? O enfermeiro. Mas a lesão de estágio 2 não é o técnico que cuida? É. Então, o que o técnico tem que fazer? Toda vez que realizar a troca do curativo, preencher a escala de Push, que é uma escala onde a gente vai colocar lá a largura e o comprimento da ferida e a presença ou não de exudato, além do tipo de tecido presente no leito da ferida, porque a partir daí o enfermeiro ele vai começar a avaliar as feridas até o estágio 2. Não tem que cicatrizar da borda para o centro? Então, ela tem que diminuir o seu comprimento, essa largura, conforme eu vou fazendo o tratamento. Se eu estou vendo que eu estou aumentando, e aí não pode ser uma suposição. Por isso que eu vou usar a minha reguinha para medir ao comprimento, a largura e, quando tiver a necessidade, a profundidade daquela lesão, para a gente conseguir identificar se ela está fazendo um processo cicatrizatório, tá? E aí a gente vai para o pé diabético. Temos dúvida? Tem dúvida? Coloca aí para mim nos comentários. Respira, toma uma água. Eu sei que é muita coisa. Eu sei disso, meu amor. Mas a gente está aqui para fazer um grande workshop, para a gente relembrar aqueles conceitos que vocês já viram em algum momento na formação de vocês, ou para aprofundar algum detalhe que possa ter passado despercebido na formação. Inclusive, coloca aí nos comentários se você aprendeu até agora alguma coisa que você não sabia. É muito importante para a gente, tá bom? Respirou? Vamos falar sobre pé diabético agora? Então, bora lá. O pé diabético, gente, é uma série de alterações que podem ocorrer no pé da pessoa com diabetes não controlada. Uma infecção ou um problema de circulação no membro inferior estão entre as principais complicações para o pé diabético, que vai resultar em uma ferida que não cicatriza. E essa ferida pode provocar uma questão infecciosa. Inclusive, quando não tratada, pode levar à amputação, tá bom?
O pé diabético, ele pode ser classificado segundo a sua etinopatogenia. Tá? E traduz. Etinopatogenia é sobre a causa da doença. Ele pode ser um pé por questões neuropáticas, sistema nervoso. Eu posso ter um pé por questões vasculares, sistema circulatório. Ou eu posso ter um pé diabético com feridas de lesões mistas. E aí eu tenho lesões ocasionadas por problemas vasculares, circulação, e por neuroisquemia, por sensibilidade do meu sistema nervoso, tá? Como que a gente sabe, Thay? Através da classificação fisiopatológica do pé diabético. O pé diabético, ele tem sinais e sintomas distintos. Enquanto o pé neuropático, ele vai ser quente ou morno, o pé diabético isquêmico é frio. A coloração do neuropático é normal, mas a do isquêmico é cianótica. A pele do pé neuropático, ela é seca e fissurada. A pele do pé isquêmico é aquela pele bem fininha, brilhante, que parece que vai rasgar a qualquer momento. No pé neuropático, eu tenho os dedinhos em formatos de garra. No pé isquêmico, eu não tenho nenhuma deformidade presente nos meus dedos. No pé neuropático, neuro de neurológico, eu tenho uma questão da sensibilidade diminuída. O paciente do pé diabético do tipo neuropático, ele quase não tem sensibilidade no pé. Enquanto do pé isquêmico, ele tem uma sensação de dor, que sempre que ele eleva essa perninha, a sensação de dor melhora, tá? Prof, mas eu preciso saber disso? Claro, como é que você vai iniciar o tratamento ou você vai dar continuidade naquele tratamento se você não sabe que nem todo pé diabético é igual? O isquêmico, ele vai trabalhar em questões circulatórias, como é que está chegando sangue e nutrientes ali. E o neuropático, ele trabalha na questão neurológica, sensibilidade daquele pé. O pulso no pé neuropático é amplo e simétrico, tá ok. Mas no isquêmico eu já não tenho. Eu posso ter o pulso no pé ausente, inclusive, ou diminuído. Calos no pé neuropático são muito comuns na planta do pé, principalmente embaixo dos dedos. No pé isquêmico, eu tenho ausência de calos. Edema. O pé neuropático, ele é um pé mais inchado, edemaciado. O pé isquêmico normalmente é mais ausente. E a localização de úlceras, aonde é mais comum aparecer feridas? No pé neuropático, nos dedos, tá? Ou na questão ali a gente chama de logo abaixo dos dedinhos, tá? A região plantar. E no pé isquêmico, na questão laterodigital. Então, na lateral do pé é mais comum no pé isquêmico, enquanto no neuropático, na região de baixo mesmo, da sola do pezinho. Então, a gente consegue ver que as lesões por pressão no pé, tá? A gente também vai ter a classificação. Eu tenho as lesões por pressão que podem ser de um pé diabético que ocasionou porque eu não tenho mobilidade, e aí aquela pessoa ela faz uma lesão no calcâneo, por exemplo, que não está associada ao pé diabético, e sim ao fato do calcâneo ter ficado muito tempo fazendo um ponto de pressão numa pessoa com baixa mobilidade, ou eu tenho as lesões realmente relacionadas à condição de um pé neuropático ou um pé isquêmico num paciente diabético. Para a classificação do tipo da lesão de pé diabético, a que está diretamente relacionada à condição de diabetes no meu paciente, a gente vai ter a classificação de Wagner, tá? E aí eu vou classificar do grau 0 ao grau 3, tá? A partir do grau 3,
A gente vai ter o 4 e o 5 quando eu já tenho uma necrose bem avançada. No grau 0, eu tenho um pé pré ou pós-ulcerativo. Eu tenho uma ferida com mais de 6 semanas, sem intenção de cicatrização, mas ela é uma ferida bem superficial, tá bom? Não tem a presença de infecção ainda nesse pé. No grau 1, eu já tenho uma ferida com espessura total da pele, mas eu ainda não consigo visualizar nenhum tipo de tendão, osso ou cápsula articular. É uma ferida que já apresenta uma certa profundidade, mas eu também não tenho infecção instalada. Eu tenho contaminação, mas eu não tenho infecção. Lembra que a infecção é a presença de sinais flogísticos? Não tenho infecção ali ainda. No grau 2, eu já tenho tecido tendinoso ou capsular sem osso palpável. O que isso quer dizer? Eu já vejo tendão, eu já vejo músculo naquele local do ferimento, tá? Mas eu ainda não tenho infecção. No grau 3, eu já tenho um abscesso, uma ferida bem grande. Eu já consigo ver ali tendão, músculo, osso, eu já consigo identificar infecção. E aí a gente vai começar a perceber que o osso em que eu consigo visualizar, ele já apresenta osteomelite. O que é osteomelite? É infecção nos ossos. Então, no grau 3 até o grau 5, eu já tenho uma ferida profunda que consigo visualizar osso, tendão, todas as estruturas adjacentes à pele e apresenta infecção. No grau 4 para o grau 5, vai diferenciar a região em que essa necrose se estendeu. No grau 4, a necrose está apenas na região dos dedos, ou na região plantar, ou região do calcanhar. Ou está nos dedos, ou está na região plantar, aquela região logo abaixo dos dedos, ou no calcanhar, está em uma delas. Quando eu tenho em quase todo o pé ou em mais de uma região, a gente já fala que é uma lesão de pé diabético no grau 5, tá? Então, a classificação, a gente vai até o grau 2 sem a presença da infecção, sem a presença de aparecimento de estrutura óssea. Do 3 para frente, eu já tenho todas as estruturas relacionadas àquela região atingida, principalmente estrutura óssea, com aparecimento de infecção, tá? Do grau 4, eu já tenho uma necrose parcial desse pé. E no grau 5, eu já tenho quase com a necrose total desse pé. Do grau 4 para cima, a gente já vai começar a pensar em amputação dessa região, tá? Prof, mas que tipo de cobertura que vai passar? Que tipo de pomada? Que tipo de coisa? Lembra que a gente está falando sobre os tecidos? E a gente iniciou a nossa aula falando sobre os tecidos? Aí a gente vai entender qual tipo de tecido presente nessa lesão e a partir do tipo de tecido que a gente vai trabalhar com a cobertura. Igual na lesão por pressão, a partir do tipo de tecido presente, eu trabalho com uma cobertura, tá? Quais são as maiores áreas de risco para a presença de úlceras nos pés diabéticos? A gente vai ter ali entre os dedinhos, porque o pé ele vai fazendo deformidade, principalmente no pé neuropático, né? A gente vai ver essa presença do dedinho em formato de garra, e aí a gente consegue ver que o calcânio, a planta do pé e a ponta dos dedos formam esse formatinho aí de garra, onde aumenta uma pressão. E de forma geral, no pé diabético, a gente vai ter ali abaixo dos dedos, no centro do pé, né? Ali onde a gente deveria ter uma curvatura, a gente começa a perceber que o pé diabético ele vai ficando mais plano, ele vai ficando um pé mais chato, o que vai provocando uma maior área de contato, com isso, maior área de lesão por pressão, tá bom? Quais são os cuidados que eu preciso ter com esse pezinho? Primeiro, paciente diabético ele tem a sensibilidade diminuída na região do pé.
Então, eu vou inspecionar diariamente o pezinho desse paciente, principalmente entre os dedos. Esse paciente tem que evitar andar descalço, porque como ele tem a sensibilidade reduzida, se ele machucar o pé, ele não vai sentir. Precisa inspecionar todos os calçados antes de colocar, porque se tiver algum bichinho ali, uma taxinha, qualquer coisa que vier causar uma lesão, ele não vai sentir. Usar sempre calçados com meia, evitar meias que tenham uma costura muito áspera que possam provocar uma lesão por atrito, trocar a meia com frequência para não deixar esse pé úmido, passar creme hidratante no pé, exceto entre os dedos para não ficar resíduo de creme ali e deixar o local úmido que possa proporcionar uma ferida. Não cortar calo, verruga, tá? Não remover cutícula e nem cortar os cantos das unhas. E lavar diariamente esse pezinho, secando muito bem entre os dedos. Esses são os cuidados mínimos que a gente precisa ter com o pezinho diabético, tá? E aí agora a gente vai falar sobre as fases de cicatrização de uma ferida. Estamos tranquilos até aqui? Já estamos indo para 1 hora de aula. Respira, bebe uma água, vamos juntos, tá? A fisiologia da cicatrização. A cicatrização é um processo dinâmico e bastante integrado, que, didaticamente, a gente pode dividir em 3 fases: a fase inflamatória, a fase proliferativa e a fase de maturação. A fase de cicatrização, ela vai começar com a homeostase do organismo, onde vai se criar um coágulo para parar o sangramento, seguido de uma cicatriz. E essa cicatriz ali, ela não é uma cicatriz bonita, é uma cicatriz que a gente vai chamar que vocês chamam muito de casquinha do machucado, né? Aquela primeira capa de fibrina que forma aquela casquinha mais amarronzada. Depois a gente vai para a proliferação, que é o momento em que a cicatriz começa mesmo a ter a presença ali do tecido de epitelização, ela começa a tomar uma forma, até que a gente faz a fase de maturação, quando a pele realmente cicatriza. Então, a cicatrização, ela vai começar ali com tecido de granulação. Por isso que quando a gente viu lá na LPP, aquele tecido de granulação vermelho vivo, bonito, ele está dizendo o quê? Eu estou cicatrizando, neném. Minha pele está indo para um processo de cicatrização. Na borda do tecido de granulação, quem eu tenho? Tecido de epitelização. E aí essa ferida vai começar a cicatrizar da borda para o centro. Porém, eu posso ter a presença de tecido necrótico, do tipo esfacelo, ou do tipo necrótico propriamente dito, que não vão deixar cicatrizar essa ferida. Na necrose propriamente dita, que é esse necrótico mais enegrecido, amarronzado, eu preciso remover ele dali. E no desfacelo também. Só que o esfacelo ele pode estar frouxo. E aí, conforme a gente vai fazendo os curativos, com a cobertura adequada, a gente vai fazendo a remoção desse esfacelo de forma gradual, tá? Na primeira fase, que a gente vai chamar de fase inicial, que é a fase inflamatória, eu vou ter do momento da lesão até 3 dias depois. Nesse primeiro momento, a gente vai ter todos os sinais de inflamação presentes. Então, rubor, calor, edema, dor, tá? Vão ser resultado ali da resposta do nosso organismo, aumentando a atividade vascular para criar a primeira capinha de fibrina, que vocês chamam de casquinha do machucado, naquela região. Normalmente, essa fase inflamatória dura cerca de 3 dias. Depois, a gente vai para a reepitelização, ou seja, a gente vai remodelar a pele naquele lugar. Nesse momento, a gente vai ter, a partir do terceiro dia, até algumas semanas, a depender da extensão da lesão. Essa fase vai ser caracterizada pela formação de um tecido de granulação. Então, a partir do terceiro dia, a gente vai começar a ver que vai ficar um vermelho bem viscoso e brilhante ali e vai dar início à cicatrização da borda para o centro, tá? Depois, a gente vai para a fase de maturação. Essa fase ela vai acontecer e deve iniciar 21 dias após o ferimento.
Lembrando que a maturação pode levar até 1 ano. Então, dependendo do tipo da ferida, pode demorar 1 ano para que a pele cicatrize completamente, tá bom? É nesse momento em que a ferida ela vai receber o maior cuidado possível, pois qualquer coisa ela pode se romper e reiniciar um processo de cicatrização. A gente vai ter a cicatrização por primeira, segunda e em terceira intenção. Na primeira intenção, eu tenho uma perda mínima de tecido e as bordas, dependendo do tipo do ferimento, eu posso ajustar fazendo uma sutura. Então, um corte, por exemplo, a gente consegue suturar, aproxima as bordas, a partir do terceiro dia ali começa a presença de um tecido de granulação, a partir de 21 dias com essas bordinhas juntas, eu já começo um tecido de maturação para fazer uma cicatrização final nessa ferida. Na segunda intenção, é quando essas bordas elas não conseguem se juntar sozinha, eu não posso suturar. Pensa na ferida por pressão lá na região sacra. Eu posso juntar uma borda na outra e fazer uma sutura? Não posso. Então, as feridas por pressão em região sacra e demais LPPs geralmente cicatrizam por segunda intenção, tá? E terceira intenção, tá? E terceira intenção é quando eu tenho algum fator que retarda ou impede a minha cicatrização. E aí pode ser um dreno, pode ser uma infecção, pode ser a presença de uma necrose, qualquer coisa que está na ferida que dificulta que ela cicatrize. E o processo de cicatrização só inicia quando eu removo esse fator. Lembra da necrose? Que enquanto tem necrose ali, a ferida não entra na fase de cicatrização. Eu removo a necrose e aí essa ferida vai entrar. Dependendo da ferida, eu posso fazer a aproximação das bordas com sutura. Então, ela vai passar a cicatrizar por primeira intenção. Tá, e não dá para juntar as bordas. Logo, ela vai cicatrizar por segunda intenção, tá? E aí, a gente entra, eu acho que na parte auge do nosso mini curso, que é a questão relacionada a curativos e coberturas. O que coloca onde, quando, por quanto tempo e por quê? Tá bom? Então, respira, se ajeita aí na cadeira. Se teve dúvida até agora, já coloca aí nos comentários e vamos falar sobre os curativos. Para que eu faço um curativo num ferimento, Thay? Para prevenir e tratar a infecção, para evitar que a ferida se contamine, para promover cicatrização, remover excesso de exudato, promover a homeostasia, proteger o ferimento, diminuir a dor, para manter medicamentos naquela região, para manter a ferida úmida, remover algum tipo de corpo estranho e proteger contra possíveis outros traumas. Então, tudo isso são a finalidade dos meus curativos. Qual é a técnica para realizar um bom curativo? Eu vou preparar todo o meu material no posto de enfermagem, vou lavar as mãos e preparar o local para o manuseio dos materiais. Vou preparar também um local para o descarte, porque eu vou tirar um curativo que já está lá para colocar um novo. Não posso misturar os dois materiais. Preciso orientar o paciente acerca do procedimento e, quando for um curativo estéril, preparar todo o campo estéril com o material a ser utilizado. Como que eu começo o meu curativo? Eu começo lavando a ferida sem friccionar, sempre das áreas limpas e fechadas, seguidos para as áreas abertas não infectadas, áreas com dreno e, por último, as feridas infectadas, como colostomia e fístulas em geral. Se eu tenho a presença de tecido de granulação, eu não posso friccionar, esfregar ali. Eu vou apenas fazer jatos com soro fisiológico. Lembrando sempre de manter o leito da ferida úmido, a parte de dentro umedecida e as bordas levemente secas. Reposiciono o paciente, vou lavar as minhas mãos e fazer a anotação lá do meu procedimento. Como é que estava aquela ferida, como é que estava o curativo, se tem a borda, tipo de tecido, tudo aquilo que a gente já falou. Importante, feridas que estão limpas, a gente vai limpar ela de dentro para fora. E feridas infectadas, eu vou limpar ela de fora para dentro, tá bom?
Vamos entender agora quais são os curativos para a gente usar na ferida. Que tipo de medicamento eu tenho? Então, a gente vai ter o AGE, né, que são os ácidos graxos essenciais. O AGE, a gente vai fazer a troca dele a cada 12 horas ou uma troca diária. Em que momento eu uso o AGE? Tecidos íntegros, tecidos de granulação, lesão aberta que não esteja infectada, lesão de pressão, prevenção e tratamento de dermatites, úlceras venosas ou neurotróficos. O AGE, né, que é aquele óleozinho lá de girassol, a gente vai passar num tecido que eu não tenho uma ferida geralmente aberta. A gente vai usar ele muito para prevenir o aparecimento de uma ferida, mais como uma questão de nutrição, tá? Depois eu vou para o hidrocoloide. O hidrocoloide, ele deve ser feito a troca de 5 a 6 dias, não deve passar mais de 7 dias no paciente. O hidrocoloide ele vai ser usado no tecido íntegro que não esteja infectado. Posso utilizar também em feridas limpas, com média ou pequena quantidade de exudato, tá? E também para preencher feridas mais profundas. O hidrocoloide também serve para necroses, como o esfacelo, ou a necrose seca amarronzada, que a gente vai chamar de escaras, tá? Depois eu vou para o alginato de cálcio com prata. A gente vai fazer uma troca ali de cerca de 48 horas, com prazo máximo de 7 dias. O alginato de cálcio a gente vai utilizar em feridas exudativas, então feridas que estão produzindo muito exudato, feridas como queimaduras de segundo grau. A gente vai ter ali questões relacionadas à área onde a gente fez enxerto, seja a área que está recebendo a enxertia ou que foi retirado o enxerto, úlceras crônicas, úlceras por pressão e também em necroses, tá? O Clavilon, que é aquele creme de barreira, ele pode ficar até 72 horas ali na ferida. Ele vai proteger a pele contra irritação. Normalmente, a gente vai utilizar esse creme de barreira em pessoas que têm incontinência urinária e anal ou em questões de curativos que são adesivos. A gente vai ver muito Clavilon sendo utilizado em paciente que faz uso da bolsa de colostomia, tá? Porque ele forma realmente uma barreira e essa cola do adesivo evita fazer uma lesão na pele com as trocas, tá? Depois a gente vai ter a famosa sulfaziadina de prata, ou sulfa, como é apelidada. A sulfa precisa ser trocada a cada 24 horas, tá? Ela é muito eficaz em feridas que apresentam sangue, pus e exudatos, tecidos desvitalizados, então tecidos ali que já estão apresentando necrose, e queimadura, lesões provocadas por queimaduras. Depois a gente vai para os filmes semipermeáveis e não absorventes, tá? Que aí a gente vai ter o poliuretano, tá? Também conhecido como Tegraden. Ele pode ser trocado até no máximo 7 dias. No geral, a gente faz a troca a cada 72 horas. Ele é um tecido para ser utilizado em pele que apresenta hiperemia ou flictema, né, bolhas. Ele é para feridas fechadas e limpas ou feridas abertas e limpas, que tenham tecido de granulação, mas não tenham a presença de exudato. Ele é um plástico filme, gente, tá? Ele vai servir para proteger a pele de novas escoriações. Ele também é muito bom para cobertura cirúrgica, tá? Que não venha com o exudato. Não pode ser uma ferida muito úmida, porque senão ele não faz a aderência, tá bom? A gente vai utilizar ele também bastante em queimaduras de primeiro e segundo grau e para fixar catéter de longo período, tá?
Depois a gente vai ter a malha de acetato de celulose, que é o Adapitic. Normalmente ele dura 7 dias. De novo, feridas secas. Ele é uma malha, ele é como se fosse um plástico ali em cima da ferida. Ela não pode ser uma ferida úmida, senão ele não vai aderir, tá? Ele pode até ir numa ferida que tem exudato, mas pouquíssimo. Normalmente ele vai ser usado em queimaduras de primeiro e segundo grau, em locais onde a gente faz a retirada do enxerto. Também a gente vai trabalhar ali em locais onde eu tenha lacerações, tá? E também vai ser utilizado ali nas questões de suturas, tá? Nas incisões cirúrgicas. Depois, a gente vai ter as membranas regeneradoras, tá? Que aí a gente vai ter a membrana de celulose. Ela pode durar até 2 dias, até 12 dias, se ela não se desprender ou não apresentar sinal de infecção. Normalmente essa membrana de celulose, ela vai para queimaduras, escoriações, lesão por pressão, lá no pé diabético, feridas cirúrgicas, epidermólise bolhosa e alguma lesão ali que tenha passado por uma cauterização a uso de laser, tá? A hidrogel, também conhecida, a gente vai ter ali um prazo de 72 horas. É necessário realizar um curativo secundário, então vou fazer o curativo com hidrogel e vou fazer um curativo em cima para cobrir, tá? O hidrogel é para a área necrótica seca ou tecido desvitelizado mole. A gente vai utilizar o hidrogel quando a ferida estiver na fase de epitelização e granulação. Lesões que sejam altamente dolorosas, mas minimamente exudativa. Lesões clínicas que não estejam infectadas e as lesões por pressão. Depois a gente tem o carvão aditivado e prata, que normalmente a troca ocorre de 48 a 72 horas. Carvão aditivado, gente, lembra, para que eu boto carvão na geladeira? Para diminuir odor. Carvão aditivado ele vai ser usado em feridas fétidas, feridas infectadas, feridas com grande quantidade de exudato, como fístulas e gangrenas. Muito comum utilizado em feridas oncológicas. Vamos ter a papaina, que vai ser feita a troca em no máximo 24 horas. É utilizada para tecido necrótico, principalmente aquele necrótico seco que forma uma crosta no leito da ferida. Para tecidos que eu tenha exudato do tipo purulento, úlceras abertas, úlceras infectadas e tecidos desvitalizados que precisam ser debridados, tá? A colagenase vai depender. Eu posso ficar de 24 a 72 horas com a colagenase no leito da ferida. Como assim, Thay? Eu tenho exudato moderado e ferida infectada, a cada 24 horas eu troco o curativo da colagenase. Não, a ferida está limpa, mas tem a presença de sangue. A cada 48 horas eu faço a troca. Não, Thay, é uma ferida limpa, sem presença de infecção ou exudato. Ótimo, eu posso deixar a colagenase ali por até 72 horas, tá? Depois eu tenho a hidrofibra, que ela pode ficar até 7 dias no leito da ferida. São para feridas exudativas e feridas infectadas há mais de 3 dias, tá? Queimaduras superficiais e de segundo grau, ela pode ficar até 14 dias e também serve para pequenas abrasões, lacerações e úlceras vasocologênicas, tá? A sulfaziadina de prata, a gente vai ter que remover conforme for saturando no ferimento. Então, conforme ela for descolando ali do local onde a gente colocou. Normalmente, a sulfa, a gente vai trabalhar com queimadura. Tecido de granulação que mostra infecção para gente, então tem que estar infectado, tá? Ela trabalha também na remoção de necrose úmida, como é o esfacelo, tá? E prevenindo a colonização de bactérias, ok? A bota de Una a gente vai utilizar nas úlceras venosas,
tá? E trombofilites. Normalmente, a gente vai trocar uma vez por semana, ou caso, antes desse prazo, se a gente vê que está se fazendo necessário, então já está muito exudativa, ela já está muito presença de muita sujidade. Depois a gente vai ter os debridantes, que pode ser químico ou enzimático. Normalmente eles vão ficar no máximo 48 horas. A gente vai utilizar os debridantes em feridas que eu preciso retirar o tecido necrótico dali. A gente tem também as espumas de poliuretano, tá? Pode ficar até 7 dias no leito da ferida, para feridas abertas e para preenchimento de cavidades, tá? Principalmente as espumas, a gente vai utilizar em feridas que têm uma alta quantidade de exudato, porque ela vai absorver. Depois a gente vai ter as gases, e aí as gases, elas podem ficar até 7 dias ou se saturar antes. O que é saturar uma gase, tá? Ela está muito úmida, ela já está muito suja, eu preciso fazer a troca. Então, normalmente, essas coberturas que são em formatos de gaze, né? Elas vão ficar, quando eu tenho lesões com muito tecido apresentando ali a questão de umidade, eu tenho muito exudato, tá? Também posso utilizar em tecido de granulação, lesão por pressão. E por fim, a gente fecha com os silicones, que é a poliamida cobertura com silicone, que a gente vai ter ali de 10 dias ou até quando ele soltar. De novo, essa é uma cobertura que ela forma como se fosse um plástico filme. Normalmente vai ser utilizada para laceração, abrasão, feridas cirúrgicas fechadas e queimaduras, tá? Prof, você falou, eu não entendi nada, não consegui memorizar. Jesus amado, é muita cobertura, o que é que eu faço? Vamos para um algoritmo? Vamos simplificar? Qual é os mais comuns itens de cobertura que a gente vai ter? Alginato de cálcio, hidrocoloide e AGE. Esses vão ser os mais comuns que a gente vai encontrar. Primeiro, feridas abertas. Como é que eu limpo? Com soro fisiológico morno em jato. Ótimo. A partir daí, no basicão do basicão mesmo, tem tecido necrótico? Ou vai ser alginato ou vai ser hidrocoloide. Se tem exudato, alginato. Se não tem exudato, hidrocoloide. Tem esfacelo com exudato ou sem exudato? Se tem esfacelo, eu uso alginato de cálcio. Não, Thay, tem tecido de granulação. Se tem exudato com tecido de granulação, eu uso alginato de cálcio. Se não tem a presença de exudato no tecido de granulação, eu uso o AGE. Thay, é só tecido de epitelização. Tecido de epitelização, ele não é um tecido mais seco, porém mais fino, com risco de lacerar. O que eu tenho que fazer? Hidratar. Então, se eu tenho que hidratar, eu vou utilizar AGE. Sempre fazendo cobertura com gaze ou com a membrana transparente ou gaze estéreo, tá? E aí eu realizo o fechamento da lesão. Ficou difícil? Não ficou, né? Simplifiquei aí para vocês que eu sei, tá? E aí a gente vai falar agora sobre a atuação do técnico de enfermagem nas lesões. O que é que o técnico faz, Thay? O técnico vai fazer os curativos das feridas em estágio 1 e 2. Nos estágios 3 e 4, o técnico ele vai realizar o auxílio ao meu enfermeiro. O técnico ele pode realizar o curativo de feridas no estágio 3 quando o enfermeiro delegar para ele, tá? Mas o estágio 4 não. O estágio 4, quem faz o curativo lá é o próprio enfermeiro. E além disso, a gente vai trabalhar com as ações prescritas pelo nosso enfermeiro através do plano de enfermagem, né? A gente vai ter lá a prescrição médica, onde eu vou ter as medicações, e eu vou ter a prescrição de enfermagem, onde eu vou ter os cuidados com aquele paciente. E a gente termina a nossa aula por aqui, galera. Me acompanha lá nas redes sociais, no Instagram é Prof. Tainara Tomás, ou lá também TR Cursos, tá bom? Lembrando que essas nossas informações, elas possuem caráter educativo. Somente médicos, cirurgiões, dentistas
são devidamente habilitados para diagnosticar doenças, indicar tratamento e receitar remédio. Não é porque você aprendeu hoje aqui quando é que usa um carvão aditivado, uma AGE ou um hidrocoloide, que você vai sair por aí falando para as pessoas o que elas vão fazer naquela ferida. E isso aqui foi para você entender quando você estiver na sua função de técnico de enfermagem ou de cuidador, realizando um curativo do nosso paciente, o porquê que é utilizada aquela medicação, tá bom? Eu fico por aqui, galera. Um grande beijo. Até a nossa próxima aula. Qualquer dúvida, coloque aí nos comentários que eu vou estar respondendo todo mundo. E não esqueçam de dizer se vocês gostaram ou não. A opinião de vocês é muito importante. Vejo vocês no nosso próximo curso e até mais.